Acordar cedo era uma rotina que a moça conhecia bem. O sol mal havia surgido no horizonte, mas suas pálpebras já pesavam, marcadas pelo cansaço de uma noite mal dormida. Clara, uma jovem de 25 anos, enfrentava a realidade crua de uma vida simples e repleta de desafios. O cheiro do café fresco invadia a pequena cozinha de sua casa, onde ela preparava o primeiro prato do dia. Um mingau de aveia para a mãe doente, que mal conseguia se levantar da cama. Vamos, mamãe, é hora de comer, dizia Clara, com uma voz suave que escondia o peso da preocupação. O olhar cansado da mãe refletia a dor não apenas da doença, mas de uma vida marcada pela luta e pelo sacrifício. Cada colherada era um lembrete do quanto Clara precisava ser forte. Ela sonhava com um futuro melhor, mas a realidade insistia em puxá-la de volta à escuridão. A casa onde viviam era simples, mas cheia de amor. As paredes, cobertas de fotos amareladas, contavam a história de uma família que enfrentava inúmeras dificuldades. O pai de Clara havia falecido anos atrás, e desde então, o fardo de sustentar a casa recaiu sobre seus ombros frágeis. Ela sabia que cada dia era uma batalha. A única coisa que a mantinha firme era o sorriso esperançoso da mãe. Depois de cuidar de sua mãe, Clara se apressou para se preparar para o trabalho. Com uma roupa simples, mas limpa, e um toque de perfume que escondia o odor do óleo da cozinha, ela saía de casa com um misto de ansiedade e esperança. O trabalho como cozinheira em uma casa da elite não era apenas uma oportunidade, mas um caminho para ajudar a sua mãe a ter acesso a um tratamento melhor. Ao chegar à mansão, a diferença de mundos era gritante. Os jardins bem cuidados, os funcionários apressados e a arquitetura imponente eram uma constante lembrança do abismo que a separava daquela vida luxuosa. Clara respirou fundo, lembrando-se de que ali estava não apenas para cozinhar, mas para lutar por sua família. No entanto, a cada prato que servia, sentia o peso dos olhares dos ricos à sua volta. A esposa do patrão, uma mulher jovem e ambiciosa, mal escondia seu desprezo. Para ela, Clara era apenas uma peça do tabuleiro, alguém que poderia ser facilmente descartada. A cada comentário ácido, Clara se tornava mais determinada a provar seu valor, não apenas a eles, mas principalmente a si mesma. Se ao menos eles soubessem o que eu faço por minha mãe, pensava Clara, enquanto picava os ingredientes com precisão. Cada movimento era uma dança de resistência. Cada garfada servida um grito silencioso por reconhecimento. O calor da cozinha, o barulho das panelas e os aromas das especiarias eram seu refúgio, uma válvula de escape onde ela poderia sonhar enquanto preparava os pratos que deliciavam aqueles que a menosprezavam. Mas em meio a essa luta diária, Clara não podia prever que seu mundo mudaria drasticamente em uma noite fatídica. Uma vida seria ceifada, e ela, que apenas buscava sustentar sua mãe e trazer um pouco de dignidade à sua vida, se veria envolvida em uma teia de ambição, traição e mistério. O prenúncio de que tudo poderia desmoronar pairava no ar, mas, por enquanto, ela apenas se dedicava a seu trabalho, mantendo a esperança viva em seu coração. A luta da protagonista era muito mais do que apenas uma batalha por sobrevivência. Era um testemunho da resiliência do espírito humano, que se recusa a ser quebrado, mesmo diante das maiores adversidades. A vida em sua essência mais pura, cheia de desafios e sacrifícios, moldava Clara para o que estava por vir, sem que ela soubesse que o destino a aguardava com um golpe inesperado. O dia seguia em um ritmo frenético na mansão dos Monteiro, um dos clãs mais influentes da cidade. Clara, com sua habitual disposição, movimentava-se pela cozinha como uma artista em seu estúdio, cada corte de faca e cada tempero adicionado um passo em sua coreografia de sobrevivência. Mas, enquanto ela se dedicava a fazer o melhor que podia, lá fora, nas luxuosas salas de estar e nos imponentes corredores, uma batalha silenciosa se desenrolava. Os filhos do empresário, Eduardo e Sofia, eram como dois leões em uma jaula, prontos para se lançarem ao ataque na luta pela herança de seu pai. Eduardo, o mais velho, exibia um semblante sério e autoritário, enquanto Sofia, uma mulher decidida e astuta, não hesitava em usar sua beleza e charme para manipular aqueles ao seu redor.
As paredes da mansão eram testemunhas silenciosas das discussões acaloradas e das intrigas que ocorriam ali, um mundo onde a ganância superava qualquer laço familiar. Clara não tinha acesso a esse universo, mas o via de longe, observando as interações frias entre os membros da família. O empresário, um homem septuagenário, sempre a par de tudo, caminhava de forma majestosa pelos corredores, mas Clara percebia que sob a fachada de sucesso, havia uma vulnerabilidade. A imagem de um patriarca forte era apenas um disfarce. Ele também lutava contra os fantasmas que o cercavam, especialmente em um momento tão delicado como o da sucessão. Se a ambição deles não os destruir, eu não sei o que mais poderá, pensou Clara, enquanto lavava os pratos. O riso falso de Sofia ecoava pelos corredores, e os comentários sarcásticos de Eduardo a deixavam inquieta. Ele, que deveria ser o herdeiro natural, olhava com desdém para a irmã, considerando uma intrusa em sua luta pela presidência da empresa. Entre essas disputas, a esposa do empresário, uma jovem deslumbrante chamada Laura, estava sempre à vista, seu sorriso reluzente ocultando uma mente ardilosa. Clara sabia que Laura tinha um objetivo claro: garantir sua posição de poder e, se necessário, eliminar qualquer ameaça que pudesse surgir. Para ela, a morte do marido significaria liberdade, uma oportunidade para moldar o futuro à sua maneira. A jovem ambiciosa não hesitaria em sacrificar qualquer um que estivesse em seu caminho, e Clara era apenas uma cozinheira, um peão no jogo das ambições. Por trás das cortinas de seda e do luxo aparente, as emoções ferviam como água em ebulição. Clara se perguntava como pessoas que tinham tudo poderiam ser tão cruéis e insensíveis. Para ela, cada prato que preparava representava não apenas uma refeição, mas também um simbolismo da luta de sua vida, da busca por um lugar digno e de uma esperança que parecia distante. Um dia, talvez, eu possa sair deste lugar, sussurrava para si mesma, sonhando com uma vida em que pudesse olhar nos olhos da mãe sem o peso da preocupação. Contudo, seu coração se apertava ao pensar que por trás de toda aquela riqueza, havia um vazio profundo, uma falta de empatia que fazia com que Clara se sentisse mais viva do que jamais esteve. O contraste entre a simplicidade de sua vida e a ostentação da família rica era palpável, e Clara se sentia cada vez mais como uma intrusa nesse mundo. O simbolismo das joias brilhantes de Laura, que refletiam não apenas luz, mas também a ambição sombria, se tornava cada vez mais claro. Enquanto as intrigas se desenrolavam ao seu redor, a cozinheira se via presa em uma rede de desconfiança e manipulação. Nesse universo distorcido, onde o amor e o carinho eram meras palavras jogadas ao vento, Clara percebia que o amor pela sua mãe era a única âncora que a mantinha firme. Mas a tempestade estava se formando, e em breve, o destino teria planos para ela, que a lançariam em um redemoinho de eventos inesperados, onde cada escolha se tornaria crucial, e a luta pela sobrevivência se tornaria uma luta pela verdade. A história da elite se entrelaçaria com a dela, trazendo à tona não apenas ambições, mas também as consequências devastadoras de uma vida movida pelo egoísmo. A atmosfera na mansão dos Monteiro era marcada por uma tensão palpável, como um fio prestes a se romper. Clara, enquanto preparava o jantar, não conseguia ignorar as discussões acaloradas que ecoavam pelos corredores luxuosos. As vozes de Eduardo e Sofia, em constante conflito, reverberavam como um eco de rivalidade e ambição. Para ela, cada grito e cada palavra cortante eram como facadas, deixando claro que a harmonia era uma ilusão na família rica. Sofia, com seu olhar astuto e sorrisinho irônico, não perdia uma oportunidade de cutucar o irmão. Você acha que só porque é o mais velho tem direito a tudo? Papai nunca foi tão claro sobre quem deve assumir os negócios, dizia, sua voz repleta de ironia. Eduardo, por sua vez, respondia com a arrogância de quem se sente acima de tudo. Eu sou o filho mais velho, e você, minha querida, deve aprender a aceitar isso. A rivalidade entre eles era quase palpável, um campo de batalha que se estendia por anos, cada um buscando a aprovação do pai de maneiras cada vez mais sutis e manipuladoras. Do lado de fora,
Clara se sentia como uma observadora involuntária. Ela via a desintegração das relações familiares, notando como a ambição corroía aquilo que deveria ser amor e união. Enquanto misturava os ingredientes da sopa, suas mãos tremiam levemente, não só pela pressão do trabalho, mas pela empatia que sentia pela jovem esposa do empresário, que também se encontrava presa em um labirinto de interesses conflitantes. Laura, a esposa do patrão, sempre tentava manter a compostura, mas Clara percebia o cansaço e a frustração em seus olhos. Ela era uma mulher jovem, mas havia um brilho de desespero que refletia a luta entre sua imagem perfeita e a realidade caótica em que vivia. Laura queria um lugar ao sol, mas também desejava ser amada, e a constante competição entre os filhos do marido a deixava ansiosa e insegura. Como posso ajudar? O que é que eu faço para ser vista? Clara pensava, lembrando-se de sua própria luta por reconhecimento. Ela, que havia se despojado de sonhos para cuidar da mãe, via aquelas vidas recheadas de oportunidades e poder, mas repletas de inseguranças e traições. A cozinha, com seu calor e seus aromas, parecia ser o único refúgio onde ela podia sonhar em um futuro diferente, mesmo que ao preço de observar as fraquezas humanas em sua forma mais pura. Certa noite, enquanto Clara servia o jantar, uma discussão particularmente intensa entre Eduardo e Sofia irrompeu. Você não é nada sem o nosso pai. Sempre foi ele quem te colocou no comando, e eu não vou ficar de braços cruzados enquanto você destrói tudo, gritou Sofia, sua voz tremendo de raiva. Eduardo, sem hesitar, revidou. E você acha que eu sou o único que tem ambição? Se não abrir os olhos, vai acabar sozinha, e eu não serei o responsável pela sua ruína. Clara, em um canto da cozinha, parou por um instante para ouvir. Aquelas palavras cortantes eram como espinhos, e ela não pôde deixar de sentir pena de ambos. No entanto, essa pena logo se transformou em inquietação. O conflito parecia se intensificar a cada dia, e Clara sentia que a situação estava prestes a explodir. A relação complexa entre os irmãos não era apenas uma batalha por poder, mas uma luta por identidade. Ambos buscavam validação não apenas de seu pai, mas também um do outro. O simbolismo do confronto refletia as dinâmicas de uma família que havia se esquecido do que era o amor. Clara compreendeu que as rivalidades estavam entrelaçadas com os segredos mais obscuros da família e, sem querer, ela se tornava parte desse drama que estava prestes a deslanchar em uma tragédia. Conforme os dias passavam, a tensão aumentava, e Clara se sentia cada vez mais envolvida nessa rede de ambição e rivalidade. A cada refeição que servia, a cada prato que apresentava, um novo estrondo parecia ecoar nas paredes da mansão, prenunciando que algo grande estava prestes a acontecer. A ambição poderia ser um combustível poderoso, mas Clara sabia que também poderia ser uma arma letal, capaz de destruir não apenas aqueles que a usavam, mas também aqueles que, mesmo que involuntariamente, estavam em seu caminho. Enquanto Clara limpava a mesa ao final de mais um dia, uma sensação de pressentimento a envolveu. Algo se aproximava, e a certeza de que a vida na mansão nunca mais seria a mesma crescia a cada dia. O mundo de ilusões e jogos de poder estava prestes a desmoronar, e Clara, mesmo sem saber, se tornaria a peça-chave em um jogo que jamais escolheu jogar. A noite tinha um silêncio pesado, quase palpável, como se a mansão dos Monteiro estivesse prendendo a respiração em expectativa. Clara terminava seu turno na cozinha. As panelas agora limpas e reluzentes, refletindo o brilho da luz suave que iluminava a vasta sala de jantar. O aroma do jantar ainda pairava no ar, misturando-se ao perfume de flores frescas que adornavam a mesa. Contudo, uma sensação de inquietude começou a se instalar em seu peito, como um pressentimento sombrio. Naquela noite, o empresário não havia aparecido para jantar. Esse fato, por si só, já era inusitado. O patriarca da família, sempre preocupado com a imagem e a aparência de seu clã, não costumava faltar a refeições familiares, por mais conturbadas que fossem. Clara notou a ausência dele, mas ignorou,
pensando que talvez estivesse apenas envolvido em uma das suas reuniões intermináveis sobre a sucessão da empresa. Mas conforme a noite avançava, a tensão se tornava quase insuportável. Clara via os rostos dos filhos do empresário se contorcerem entre a preocupação e a raiva. Eduardo e Sofia trocavam olhares nervosos, e a cada minuto que passava, Clara sentia que algo estava prestes a acontecer. E de fato, aconteceu. Um grito agudo cortou o ar, como se o próprio céu estivesse se rasgando em dois. Era Laura, a esposa do empresário. Clara correu em direção à sala, o coração acelerado. Ao entrar, encontrou um cenário caótico. Laura estava em pé, com os olhos arregalados, e apontava para o chão, onde o corpo do empresário jazia sem vida, imóvel e pálido. O silêncio foi substituído por um clamor de horror e confusão, e os gritos logo foram seguidos por uma avalanche de perguntas. Como isso aconteceu? Eduardo estava em choque. Sua voz era uma mistura de incredulidade e raiva. Sofia, ainda em estado de negação, balançava a cabeça, como se não pudesse aceitar a realidade diante dela. Clara ficou paralisada, o coração disparado, sua mente tentando processar o que estava vendo. A cena era grotesca e surreal, e ela se perguntava como tudo havia mudado tão rapidamente. Nos minutos que se seguiram, o pânico tomou conta da mansão. Clara, sem saber o que fazer, decidiu se afastar da cena, mas não conseguia ignorar os sussurros que ecoavam pelo ambiente. Foi um assassinato. Quem poderia fazer isso? Ele estava prestes a decidir quem iria assumir a presidência. As especulações começaram a se acumular, como uma tempestade se formando no horizonte. Clara percebeu que a atmosfera estava mudando rapidamente. O choque deu lugar à desconfiança, e a desconfiança gerou medo. Todos começaram a olhar uns para os outros com suspeita, e a cozinha, que antes era um refúgio para ela, agora parecia um campo de batalha onde as alianças eram rompidas em um piscar de olhos. Ele deve ter sido envenenado, sussurrou Sofia, tentando fazer sentido do que acabara de acontecer. Ninguém mais tinha acesso ao seu jantar. Os olhos de Eduardo se estreitaram, e Clara sentiu o peso daquela acusação pairando no ar. Ela sabia que, entre os integrantes da família, as rivalidades se tornavam rapidamente armas letais. As autoridades chegaram rapidamente, e Clara, que apenas havia sido uma testemunha involuntária, logo se viu cercada por detetives e policiais que começaram a fazer perguntas. A atmosfera que antes era cheia de luxo, agora estava carregada de desespero e incerteza. O que antes era uma vida de sonhos e aspirações, agora se transformava em um pesadelo. O relógio na parede parecia ecoar com cada segundo que passava. As investigações se intensificaram, e, à medida que o tempo avançava, as suspeitas sobre quem poderia ser o responsável pela morte do empresário aumentavam. Clara, que apenas queria um emprego para sustentar sua mãe, agora se via cercada por olhares de desconfiança, e o que era uma vida simples se tornava um labirinto de acusações e segredos. No fundo, Clara sentia que estava prestes a ser arrastada para a tempestade. O prenúncio de sua própria desgraça pairava sobre ela como uma sombra, e a ideia de que a verdade poderia ser distorcida a qualquer momento a aterrorizava. O destino, que havia se mostrado tão implacável até então, parecia agora conspirar contra ela, e uma nova luta pela sobrevivência começava a se desenhar. O que se seguiria seria uma batalha não apenas pela verdade, mas pela sua própria liberdade, e Clara estava prestes a se ver no centro de um mistério que poderia mudar sua vida para sempre. A casa dos Monteiro nunca mais seria a mesma. O luto pela morte do patriarca pairava no ar, mas a dor rapidamente se transformou em um mar de acusações e desconfianças. A atmosfera de luto foi substituída por um clima de paranoia, onde cada membro da família parecia temer o próximo. Clara, no entanto, nunca poderia imaginar que se tornaria o alvo central dessa tempestade. No dia seguinte à morte do empresário, Clara foi convocada para a sala de estar, onde a família se reunia em um ar de opressão. O advogado da família, um homem de meia idade com óculos que escorregavam pelo nariz,
parecia mais um inquisidor do que um defensor. Ele começou a interrogar Clara sobre os eventos da noite anterior, suas perguntas afiadas como facas, buscando qualquer evidência que pudesse ligá-la à morte de seu empregador. Você estava na cozinha durante o jantar? Perguntou ele, seu olhar penetrante fixo em Clara. Havia alguém mais com você? A jovem cozinheira engoliu em seco, sentindo o peso das palavras. Sim, eu estava preparando a refeição. Ninguém mais estava comigo na cozinha, respondeu ela. Sua voz trêmula. Você se lembrou de ver algo suspeito? Alguma coisa que poderia ter ocorrido antes da morte dele? As palavras dele foram como um eco de um destino sombrio. A cada pergunta, Clara sentia as paredes da sala se fechando ao seu redor, como se a mansão estivesse se tornando um cárcere, prendendo em uma teia de acusações. As conversas entre os filhos do empresário eram carregadas de desconfiança. Eduardo e Sofia, antes adversários em busca da presidência, agora se uniam em um objetivo comum: apontar quem era o verdadeiro responsável pela morte de seu pai, e Clara, a cozinheira, tornou-se a peça perfeita para a culpa. Ela tinha acesso à comida. Ela poderia ter colocado veneno na refeição, gritou Eduardo, sua voz repleta de raiva e desespero. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Não, isso não é verdade. Ela tentou defender-se, mas o clamor já havia tomado conta da sala. O medo e a tensão se tornaram palpáveis, e logo Clara se viu cercada por olhares acusadores. A esposa do empresário, Laura, permanecia em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Clara não conseguia decifrar. A jovem sabia que Laura também tinha suas ambições, e a possibilidade de que ela quisesse se livrar de qualquer um que pudesse ameaçar sua posição não era tão distante assim. Clara se perguntava se Laura se beneficiaria com a morte de seu marido ou se apenas estava tentando proteger sua própria pele. A situação rapidamente escalou. A polícia chegou, e Clara foi levada para prestar depoimento. A visão de algemas e sirenes era algo que ela nunca imaginou que veria, e a ironia da situação a atingiu com toda a força. Uma jovem que apenas queria cozinhar para sustentar sua mãe, agora se tornava uma suspeita de assassinato. No interrogatório, os oficiais insistiram. A testemunha disse que viu você se aproximando do escritório do Sr. Monteiro pouco antes de sua morte. O que você estava fazendo lá? Clara lutou para manter a calma. Eu estava apenas indo entregar um prato. Ele pediu para experimentar a sopa, disse ela, sua voz vacilante. A cada palavra, a maré mudava. O peso das acusações se tornava mais pesado, e o que deveria ser uma defesa simples se transformava em um labirinto de dúvidas. Clara percebeu que a verdade parecia distante, como um sonho nebuloso que escapava de suas mãos. Com a pressão aumentando, a cozinheira se sentiu encurralada, sem saber em quem confiar. Cada membro da família tinha suas próprias agendas, e a luta pela verdade parecia ser uma batalha perdida. O destino cruel havia se manifestado em uma acusação que poderia arruinar sua vida para sempre. No entanto, mesmo em meio ao caos, Clara sentiu uma centelha de esperança. Um jovem advogado, que acompanhava a cena do lado de fora, começou a se interessar pela situação. Ele era novo na firma, mas já sentia uma atração inexplicável por Clara. Ele a observava com empatia, enquanto o mundo ao redor dela desmoronava. Era o único olhar que não a julgava, mas ao mesmo tempo, sua presença era um lembrete constante de que ela estava em uma situação sem saída. A acusação de assassinato pairava sobre Clara como uma sombra, e a queda dela era iminente. A vida que ela havia conhecido estava desmoronando, e a luta pela verdade se tornava um jogo de sobrevivência. Enquanto o advogado decidia se deveria se envolver, Clara se perguntava se ainda havia esperança de escapar daquela teia de mentiras e intrigas. A cada dia que passava, a certeza de que seu destino estava sendo decidido sem que ela tivesse qualquer controle tornava-se mais clara. E assim, com o futuro incerto, Clara se preparava para a batalha que estava por vir. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa,
Enquanto Clara se encontrava em uma cela fria e escura, a realidade da sua nova vida pesando como uma âncora. As paredes da prisão eram uma metáfora cruel de sua situação, que não apenas separavam fisicamente, mas também emocionalmente. As acusações de assassinato ainda ressoavam em sua mente, e a esperança parecia uma luz distante, quase apagada. Foi nesse cenário desolador que Lucas, o advogado recém-formado, começou a despontar como uma luz na escuridão. Ele tinha apenas alguns anos a mais que Clara, mas sua determinação e sensibilidade o tornavam maduro além de sua idade. Lucas trabalhava para a firma que representava a família Monteiro e, por isso, se via preso em um dilema ético e emocional. Ele não deveria se envolver em um caso que, a princípio, o colocaria em conflito com seus empregadores. Mas o olhar perdido e a tristeza profunda de Clara o tocavam de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Após um longo dia de audiências, Lucas decidiu visitar Clara na prisão. Ao entrar na sala de visitas, o ambiente era opressivo, mas ele se esforçou para manter um semblante tranquilo. Quando os olhos de Clara se encontraram com os dele, uma corrente de empatia passou entre os dois. Ela estava visivelmente desgastada, com os traços de sua juventude ocultos pelo estresse e pela dor. Clara, eu sou Lucas. Eu trabalho com a família Monteiro, ele disse, sua voz suave, mas firme. Ela o encarou com desconfiança, uma expressão que ele bem conhecia. Sei que pode ser difícil confiar em alguém da família, mas estou aqui para te ajudar. A hesitação de Clara era palpável. Você é apenas um advogado, não é? Como pode me ajudar se você está do lado deles? Sua voz carregava a frustração e a mágoa de alguém que já havia sido acusada injustamente. Lucas suspirou, sentindo o peso das palavras dela. Eu entendo como isso soa. Mas, honestamente, não estou aqui para defender a família. Estou aqui porque acredito na sua inocência. Eu quero entender o que realmente aconteceu naquela noite. Ela hesitou, mas a sinceridade em seu olhar a tocou. Clara começou a contar sua história, os detalhes do jantar, as tensões na casa e a rápida sucessão de eventos que levou à morte do empresário. À medida que falava, Lucas prestava atenção, registrando cada nuance, cada emoção. A verdade, que poderia ter se perdido em meio à tempestade de acusações, começou a se revelar lentamente. Enquanto Clara falava, Lucas começou a perceber que seu papel nesse caso era mais complexo do que ele imaginava. Ele sentia uma crescente atração por ela, não apenas pela sua beleza, mas pela garra que ela demonstrava mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua história de luta e sacrifício tocava sua alma de uma maneira que ele não conseguia ignorar. Você não merece estar aqui, ele disse, sua voz cheia de determinação. Se eu puder ajudar de alguma forma, farei o que estiver ao meu alcance. As palavras saíram de seus lábios como uma promessa, mas ele sabia que as implicações de se envolver com Clara poderiam ser desastrosas para sua carreira. Com o tempo, as visitas de Lucas se tornaram frequentes. Ele se envolveu ativamente na defesa dela, mesmo enquanto sabia que seus colegas de trabalho estavam do lado oposto da batalha. O conflito de interesse pesava em sua consciência, mas a necessidade de proteger Clara e a crescente conexão entre eles superaram suas dúvidas iniciais. A ironia da situação não escapava a ele. Um advogado que deveria estar defendendo a família que o contratou, agora se tornava o defensor de uma mulher que poderia ser a única inocente na trama. Durante uma das visitas, Lucas decidiu fazer uma proposta. Clara, eu quero que você confie em mim. Posso começar a investigar as pessoas que estavam na casa na noite da morte do seu patrão. Pode haver algo que ainda não vimos. A esperança começou a brilhar no olhar de Clara, mas ela também sabia que havia riscos envolvidos. E se você for descoberto? E se a família souber que você está me ajudando? As palavras dela revelavam seu medo de que, ao confiar em Lucas, pudesse arriscar a única chance que tinha de se libertar. Eu estou disposto a correr esse risco. Para mim, você não é apenas um caso. Você é uma pessoa real com uma vida e uma história, ele respondeu, a sinceridade em sua voz ecoando em cada palavra.
A conexão entre eles, agora inegável, tornava-se uma força poderosa. Lucas estava decidido a ir contra a corrente, a lutar contra o sistema que o cercava e a proteger Clara a qualquer custo. No entanto, ele sabia que esse amor poderia se transformar em uma vulnerabilidade fatal, tanto para ele quanto para ela. A batalha estava apenas começando, e enquanto o sol se punha no horizonte, Clara e Lucas sentiam que o destino estava prestes a lançar seus dados em um jogo perigoso. O conflito de interesses não era apenas profissional, mas também emocional, e cada escolha que fizessem os aproximaria ou os afastaria ainda mais, em um caminho repleto de incertezas. O que parecia uma simples defesa se transformava em uma verdadeira luta pela verdade e pela liberdade, onde o amor e a ética dançavam em um fio tênue, prestes a romper a qualquer momento. A investigação sobre a morte do empresário Monteiro se desenrolava em meio a um turbilhão de emoções e incertezas. Clara, com o apoio de Lucas, estava decidida a descobrir a verdade que se escondia atrás das paredes da mansão. O advogado mergulhou em uma rotina frenética, revisando documentos, entrevistando funcionários e vasculhando as intricadas relações familiares que, até então, haviam permanecido ocultas. Durante uma de suas conversas, Clara mencionou a Lucas uma conversa que havia tido com o Sr. Monteiro antes de sua morte. Ele havia expressado preocupação sobre a dinâmica da empresa e as ambições desmedidas de seus filhos. Ele estava preocupado com a pressão que todos enfrentariam com o novo projeto que ele estava prestes a anunciar, disse ela, lembrando-se da ansiedade que permeava o ambiente. Mas ele não me contou todos os detalhes. Eu sabia que algo grande estava por vir, mas não o que era exatamente. Intrigado, Lucas começou a explorar essa pista. As ligações e os e-mails que acessou revelaram um emaranhado de intrigas. O empresário havia investido em um novo setor, algo revolucionário que poderia colocar a empresa à frente de seus concorrentes, mas que também deixaria seus filhos em um dilema. Se ele falhasse, toda a fortuna familiar estaria em risco. Enquanto Lucas se aprofundava nas investigações, começou a entender a real dinâmica da família Monteiro. Eduardo, com sua atitude autoritária, tinha um histórico de desentendimentos com o pai, sempre se sentindo pressionado a corresponder às expectativas. Sofia, por outro lado, cultivava uma imagem de bondade, mas Lucas percebeu que havia nela uma voraz ambição escondida sob a superfície. Em uma visita à casa, enquanto conversava com um dos jardineiros, ele recebeu uma informação crucial. O homem, visivelmente nervoso, revelou que havia visto Eduardo saindo do escritório do pai na noite da morte, pouco antes de Clara levar a refeição. Ele estava alterado, como se tivesse recebido notícias ruins, disse o jardineiro, olhando ao redor como que temeroso de ser ouvido. Eu até pensei que ele poderia estar discutindo com o Sr. Monteiro. A revelação foi um divisor de águas. Lucas sabia que precisava levar essa informação a Clara, mas a pressão aumentava. A cada nova descoberta, a incerteza sobre o que estava por trás da morte do empresário crescia. Ele e Clara se reuniram em uma das visitas na prisão, e Lucas compartilhou as informações que havia reunido. Eduardo estava na casa. E estava com o pai, momentos antes de sua morte, disse Lucas a Clara. Isso muda tudo, completou, sua voz fervilhando de emoção. Clara franziu a testa, processando a revelação. Então, você acha que ele... Não posso afirmar nada ainda, mas é algo que devemos investigar. Há muito mais em jogo aqui do que apenas uma disputa pela presidência, respondeu Lucas, a determinação crescendo dentro dele. Enquanto Clara falava, Lucas começou a perceber que seu papel nesse caso era mais complexo do que ele imaginava. Ele sentia uma crescente atração por ela, não apenas pela sua beleza, mas pela determinação que emanava mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua história de luta e sacrifício tocava sua alma de uma maneira que ele não conseguia ignorar. Você não merece estar aqui, ele disse, sua voz cheia de determinação. Se eu puder ajudar de alguma forma, farei o que estiver ao meu alcance. As palavras saíram de seus lábios como uma promessa, mas ele sabia que as implicações de se envolver com Clara poderiam ser desastrosas para sua carreira. Com a nova pista em mãos, Clara começou a lembrar de outros detalhes.
Eu ouvi uma conversa entre Sofia e Laura uma vez. Ela disse, sua voz agora cheia de confiança. Elas estavam falando sobre algo que o pai não deveria anunciar. Não sei exatamente o que era, mas parecia importante. Lucas notou que o elo existente entre a Clara e a família Monteiro era mais complexo do que ele imaginara. A jovem, ao compartilhar essas memórias, revelava não apenas sua atenção aos detalhes, mas também uma conexão emocional que a tornava parte desse drama familiar. Precisamos confrontar Laura e Eduardo, Lucas decidiu, sua mente fervilhando com novas estratégias. Se houver alguma verdade por trás das suas ações naquela noite, eles não poderão manter isso em segredo para sempre. Mas Clara hesitou. E se isso se voltar contra nós? E se eles descobrirem que você está me ajudando? Precisamos arriscar. A verdade está mais próxima do que imaginamos, e só conseguimos encontrá-la se enfrentarmos nossos medos. Lucas respondeu, sua determinação clara. A conexão que os unia era mais forte do que o temor que sentiam, e ambos estavam dispostos a enfrentar as consequências. Enquanto eles traçavam um plano para investigar mais a fundo, uma sombra de dúvida pairava sobre eles. O simbolismo da casa, uma fortaleza de riqueza, mas repleta de segredos, tornava-se um labirinto onde cada esquina poderia esconder uma traição. Clara sentia que as revelações que viriam à tona poderiam ser devastadoras não apenas para a família Monteiro, mas também para ela e Lucas. Com cada novo passo, os dois se aproximavam de uma verdade que poderia mudar tudo. Os segredos enterrados na mansão eram como minas terrestres, e cada palavra, cada revelação, poderia ser o gatilho que os levaria a um clímax explosivo. E Clara sabia que, independentemente do que viesse a seguir, ela lutaria até o fim por sua liberdade e pela verdade. O ambiente na mansão dos Monteiro estava pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Clara, libertada provisoriamente da prisão, mas ainda assustada por tudo o que havia passado, sentia que a verdade sobre a morte do empresário estava prestes a se revelar. Ao lado de Lucas, que se tornara seu maior apoio e defensor, ela sabia que essa era a oportunidade de confrontar a família e expor os segredos que estavam ocultos. Precisamos esclarecer o que realmente aconteceu na noite da morte do Sr. Monteiro, Lucas começou, sua voz firme ecoando pela sala. Clara, nervosa, sentia seu coração disparar. A presença de Eduardo, filho do empresário, e Laura, sua esposa, tornava a situação ainda mais delicada. Eu não tenho nada a ver com isso, Eduardo disparou, o olhar desafiador. E você? Não tem o direito de me acusar. Você é apenas uma cozinheira. Clara não se deixou abater. O Sr. Monteiro confiava em mim e me confidenciou algo importante. Ele estava preocupado com a família, especialmente com as ambições que o senhor e a senhora Laura tinham. O tom de Clara era resoluto, e ela percebeu que essa era a hora de usar o que sabia. Laura, nervosa, encarou Clara. O que você quer dizer com isso? O que ele te contou? A tensão na sala aumentou, e Clara respirou fundo. Ele mencionou que havia um segredo que poderia mudar tudo. Algo que ele não havia revelado a ninguém, Clara respondeu, sentindo o peso de suas palavras. Ele estava prestes a fazer uma grande mudança na empresa, mas tinha receios sobre como isso poderia afetar os negócios e a família. Ele se preocupava com as reações de vocês dois. Eduardo hesitou, a expressão no rosto mudando de raiva para confusão. O que você sabe sobre meu pai? Gritou, mas Clara podia sentir a insegurança por trás de suas palavras. Lucas, percebendo a oportunidade, interveio. Se o Sr. Monteiro estava realmente preocupado com as ações de sua família, talvez ele tenha visto em Clara a única pessoa em quem podia confiar. Ele se virou para Clara, sua presença um pilar de força, e perguntou, o que você realmente sabe? Clara hesitou, mas as memórias da conversa com o empresário começaram a emergir. Ele me disse que estava preocupado com um novo projeto que poderia revolucionar a empresa. Ele temia que vocês não fossem capazes de lidar com a pressão e a concorrência que viriam. Ele confiou em mim porque sabia que eu tinha lealdade e dedicação à família. Isso não significa que eu o matei. Eduardo retrucou.
sua defesa soando cada vez mais frágil. Não, mas se alguém quisesse silenciá-lo para proteger seus próprios interesses, essa pessoa poderia ser você, Sr. Eduardo. Clara respondeu. Seu olhar firme. O clima na sala estava carregado de emoção. Laura, agora apavorada, se manifestou. Não, não pode ser. O que você está insinuando? Isso não faz sentido. Sua voz, normalmente autoritária, tremia. Amava o seu marido? Ou amava a posição que você ocupava? Clara retorquiu, seu tom desafiador. O Sr. Monteiro poderia ter confiado em mim, mas a senhora sempre teve suas próprias ambições. Nesse momento, um empregado da casa, que havia sido uma testemunha casual, foi chamado à sala. Desculpem, mas eu ouvi uma conversa entre o Sr. Monteiro e a senhorita Clara na noite da sua morte. Ele estava preocupado com o futuro da empresa e falou sobre um segredo que não poderia ser revelado. Todos se voltaram para Clara, que sentiu a pressão aumentando. Ele confiou em mim porque eu sempre estive aqui, ao lado da família, ela explicou. Ele me falou sobre a possibilidade de uma traição dentro da empresa, e temia que seus próprios filhos e sua mulher estivessem envolvidos. A tensão na sala aumentou, e Clara observou Eduardo e Laura trocando olhares nervosos. Isso é uma loucura. Eu nunca faria nada contra meu pai. Eduardo gritou, sua expressão agora uma mistura de raiva e medo. Com as revelações em aberto e as suspeitas levantadas, a polícia chegou. Os oficiais, cientes da gravidade da situação, começaram a tomar as providências necessárias. Eduardo e Laura, agora cercados por acusações concretas, perceberam que suas defesas estavam se desmoronando. Precisamos ouvir as declarações de todos os envolvidos, o oficial da polícia disse, olhando para Eduardo e Laura. Estamos investigando a morte do Sr. Monteiro e precisamos esclarecer as circunstâncias de sua morte. Precisamos que o senhor, a senhorita Sofia e a senhora Laura me acompanhem até a delegacia para serem ouvidos na condição de investigados, completou. Clara sentiu um misto de esperança e ansiedade. Com a pressão da polícia e as revelações que estavam surgindo, a verdade finalmente poderia ser trazida à luz. Lucas, percebendo a conexão emocional que Clara e ele haviam construído, segurou sua mão, um gesto que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Estou com você, ele disse, a determinação em sua voz. Clara sorriu levemente, sentindo que não estava sozinha na luta. Agora, com a polícia envolvida e a verdade prestes a ser revelada, Clara estava mais perto de provar sua inocência. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e com a coragem que sempre a guiou, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. O clima na sala mudava, e Clara sentiu que a justiça estava ao seu alcance. Com cada revelação, cada suspeita, ela se tornava mais forte. O tempo da incerteza estava se esgotando, e a verdade finalmente começava a emergir das sombras. O legado da família Monteiro, cheio de ambições e traições, estava prestes a ser exposto, e Clara estava determinada a ser a voz que clamaria pela justiça. Com Lucas ao seu lado, ela estava pronta para lutar até o fim, transformando o que parecia ser uma batalha perdida em uma vitória resplandecente.